Tudo bem? Vamos começar nossa aula de hoje, né? Matéria nova do segundo bimestre, aula de literatura. Vamos continuar com o romantismo. É nova porque o bimestre passado nós trabalhamos poesia, primeira, segunda e terceira poesia. Esse bimestre nós vamos trabalhar a prosa, tá? Eu preparei uns slides, só um minutinho. Vamos lá, prosa romântica brasileira, então romantismo. Poesia, nós estudamos primeira, segunda e terceira geração. Aqui na prosa vamos continuar, que ela também tem os estilos. Então vamos falar sobre a prosa social urbana, que ela vai trabalhar cenário dos centros urbanos e a burguesia, na sua maioria. Tem uma obra que vamos trabalhar em breve, que é uma das poucas que não trabalha com a burguesia. Prosa indianista, ela vai apresentar o índio como protagonista, então ele vai ser o nosso herói da história. Lembra que eu falava para vocês que a Europa tinha os cavaleiros medievais. Como nós não temos cavaleiros medievais, então os índios vão fazer essa função de herói, tá? A prosa regionalista, ela focaliza os usos, costumes e as paisagens típicas de determinada região. Em alguns casos, há uma preocupação do autor em registrar as peculiaridades dos falantes regionais. Então, se a prosa é sobre Minas, eles vão usar o vocabulário usado lá. Às vezes se torna muito difícil a leitura se a gente não tem familiaridade com aquilo, tá? E a prosa histórica retrata o passado histórico brasileiro. Então, são esses 4 tipos que nós vamos trabalhar. Vamos falar de uma coisa muito importante e muito charmosa que eu acho, que são os folhetins. Já contei para vocês que na época, no jornal, quando sobrava um espaço, e eles não tinham o que colocar ali, eles começaram a publicar capítulos de histórias, então esses escritores eram contratados para isso, mas a primeiro momento era para ocupar um espaço. Mas fez tanto sucesso que alguns jornais começaram a publicar encartes, de tanto que as pessoas liam. Passaram a comprar o jornal justamente por causa desses folhetins. As senhoras, no período da tarde, elas se reuniam para tomar chá, para fazer bordado, para lerem a história juntas e se emocionarem com o que estava acontecendo. Muitas vezes elas escreviam cartas para a redação, dando palpite, como elas queriam que a história terminasse, mudar o roteiro da história, inclusive. Era muito charmoso. Bem, nós vamos falar então desse primeiro autor, o Joaquim Manuel de Macedo, mais um carioca para nossa lista. Vou ler esse trecho que ele escreveu. Assim como o grito tem o eco, a flor o aroma e a dor o gemido. Tem o amor o suspiro. Ah, o amor é um demoninho que não pede licença para entrar no coração da gente e hóspede quase sempre importuno. Por pior trato que se lhe dê, não desconfia, não se despede, vai se colocando e deixando ficar sem vergonha nenhuma. Faz-se dono da casa alheia, toma conta de todas as ações, leva o seu domínio muito cedo aos olhos e, às vezes, dá tais saltos no coração que chega a ir encarapitar-se no juízo. Então, adeus minhas encomendas. Ah, o amor. Gente, foi estudante de medicina. Com 24 anos, ele já estava se formando com uma tese pronta. No último ano da faculdade, escreveu o livro A Moreninha. Não exerceu a profissão de médico, mas foi professor de História e Geografia no Colégio Dom Pedro, aquele que eu já disse para vocês que fica no Rio de Janeiro, que foi idealizado por Dom Pedro, e até hoje ele está lá. Era um colégio de elite, e lá ele foi professor de História e Geografia. Antes de tudo, ele era um intelectual. Né? Estudou medicina por prazer, mas não exerceu a profissão. Dizem que no fim da vida dele, ele sofreu das faculdades mentais, né? Mas deixou seu marco.
Então, a publicação dele, que eu sei que vocês já conhecem essa obra, que é A Moreninha, foi um romance em 1844. E depois, a Rede Globo, tamanho sucesso que até hoje essa obra tem, fez uma telenovela com essa atriz, inclusive, que hoje é idosa, mas ainda trabalha para a Rede Globo. Então, vamos lá. A Moreninha. Então, uma história que se passa no Rio de Janeiro, na ilha de... Lembra que o autor não fala? Por que será que ele não fala o nome dessa ilha? Hoje nós sabemos que é a ilha de Paquetá. Teve uma época, se não me engano, na década de 80, que era famosa, porque todos os casais recém-casados queriam passar a lua de mel em Paquetá, porque era um lugar romântico, a história de amor, né? Entre esse casal tão jovem. Mas por que ele não diz o nome da ilha? Lembram das características do romantismo? Uma delas é o escapismo, lembra? Escapismo no tempo, escapismo no lugar, de um lugar. Então, ele escolheu essa característica. Então, ele não disse, justamente usando essa característica de escapismo no espaço. Mas eram 4 jovens estudantes de medicina que foram passar férias nessa ilha. Chegando lá, os amigos fizeram uma aposta com Augusto, porque eles diziam que o Augusto era inconstante no amor. E riam dele por isso, né? Então eles fizeram uma aposta, que se ele saísse dessas férias sem se apaixonasse por alguém, que era bem muito comum isso, ele escreveria um romance. Ele perdeu essa aposta e escreveu o romance. Então ele conta para dona Ana, que era dona da casa, que os amigos tiravam o sarro dele pela inconstância do amor, porque na verdade ele já era prometido em casamento para uma moça uma menina que ele tinha conhecido umas férias dele. Então ele tinha 13 anos, essa menina não tinha nem 8 anos ainda, e eles se conheceram e começaram a brincar. E ela começou a fazer graça. Você me acha bonita? E ele ficou sem graça e disse, muito bonita. Ela, então vamos casar. E ali eles brincaram que estavam se casando. Durante essa brincadeira, apareceu um garoto chorando, e eles perguntaram por quê. Ele disse que o pai estava morrendo e eles não pensaram 2 vezes. Foram atrás do menino conhecer o pai dele. Chegando lá, viram que era um ancião, que estava de fato à beira da morte, e aí perguntaram o que tinha acontecido, e a senhora que o acompanhava falou que ele estava doente, estava com muita febre, e que ele ia morrer mais rápido porque ele era pobre, e que para eles as coisas eram bem mais difíceis. Ela não pensou 2 vezes, tirou o dinheirinho que ela tinha no bolso, na roupinha dela, e entregou a eles, dizendo que eles podiam usar, que era para o bem deles. Ele também, vendo a atitude dela, resolveu fazer a mesma coisa e entregou o dinheiro que a mãe tinha dado a ele. E assim, o velho ficou muito satisfeito, emocionado, e segundo a senhora, ele estava tendo delírios de febre. Mas o que ele disse? Que estava vendo os 2 casados no futuro. Inclusive, realizou ali, moribundo, uma cerimônia de casamento. Trocaram... não era aliança, eles fizeram um saquinho com uma pedrinha dentro, que agora me foge o nome. E ali eles se foram. As férias acabaram, mas eles prometeram que se casariam. Então, por isso que ele dizia que ele era tão inconstante no amor. Só que no dia que ele estava contando isso na sala, adivinhe, uma das garotas que estava lá, que eram cobiçadíssimas pelos estudantes que estavam lá passando férias, se reconheceu nessa história. Só que ela, gente, não disse para o Augusto quem era ela. Ela resolveu que ela ia conquistá-lo. E assim o fez, conquistou Augusto. Só que não pensem que ela ficou feliz por isso, muito pelo contrário. Ela ficou muito triste porque achou que estava sendo traída por ele, né? Então ele não está guardando o amor mesmo para aquela menina da infância. Bem, mas como toda história romântica, depois de tanta confusão, os 2 acabam juntos, né? E vivem felizes para sempre. Os amigos, obviamente, foram cobrar a aposta e ele disse tudo bem, mas o livro já tá pronto e vai ter o título Já Moreninha. Gente, então é só. Então eu vou gravar aulas para vocês
falando de um autor e de determinada obra, tá? E depois a gente continua. Eu vou deixar os posts para vocês, tá bom? Lá no Escola Web. Vou marcar uma reunião também. E a gente se encontra, tá bom? Um beijo, até mais.